Eu queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós não estamos aqui em vão. Nós já rendemos louvores a Ti, já prestamos adoração, já honramos o Teu nome. E nós queremos agora ouvir de Ti. Que eu seja apenas um canal, que as palavras que saem da minha boca sejam palavras para abençoar a vida de cada pessoa que está aqui. E eu te peço, Espírito Santo, conduz cada um que está aqui na Tua verdade, na Tua palavra. Queremos, Senhor, ser alimentados pela Tua palavra. Queremos ser renovados por Ti nesse lugar. Nos dá destino, Senhor, nessa noite. Nos mostra a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu trago como proposta um tema para nós que se chama sugestão ou direção. Está aí no telão? Pronto. Quando eu olho para o nosso dia, para a nossa vida, eu acredito que nós somos todos os dias bombardeados de muita informação. Quando a gente liga a TV, muita informação. E você tem que comprar tal roupa, e você tem que se vestir assim, e você tem que comprar tal carro, e você tem que ter a casa própria. Até a manteiga que você tem que comprar tem que ser a manteiga daquela família feliz, né? Então, assim, em todo momento nós somos bombardeados de muita informação. Se você pegar o seu celular e abrir no Instagram, você vai ver muitos influencers, não é assim que fala? Muitas pessoas ditando a moda, ditando a maneira como a gente tem que falar, ditando a maneira como a gente tem que se vestir, ditando os locais que a gente tem que viajar e N coisas que nós precisamos fazer. Então, sempre, aonde nós formos, nós somos sempre bombardeados de muita informação. Quando nós sentamos no final de um culto com os irmãos da igreja, ou no almoço de domingo na família, ou no final da escola, da faculdade, reunimos em grupos com os amigos, nós ali somos influenciados. É sugerido muita coisa para nós. A maneira como a gente fala, a maneira como a gente age, geralmente parte de uma influência de pessoas na nossa vida. Quantos concordam? Não é assim? Então nós somos muito bombardeados. E quando se fala do reino espiritual, do reino de Deus, nós também, de maneira muito positiva, nós somos muito bombardeados também, com revelações da palavra de Deus. E nós somos incrivelmente abençoados em muitos momentos. No culto de celebração, na terça mais, na célula, no discipulado, em congressos, como teve agora o último de mulheres, em culto de jovens, em palestras no YouTube. Nós sempre somos muito abençoados também no contexto espiritual, com muita informação, com muita revelação. Só que uma pergunta que me veio esses dias à mente, e foi algo que eu orei e pensei para ver se realmente era isso que eu deveria trazer nessa noite para nós. E eu lanço essa reflexão para os irmãos nessa noite. A sua vida tem sido uma prática de sugestões ou de direções? Quando você olha para a sua família, quando você olha para a sua postura como profissional, como filho, a sua vida tem sido uma prática de sugestões ou de direções? E para melhor compreensão, eu quero compartilhar com vocês essa diferença e mostrar na Bíblia alguns exemplos de sugestões e muitos exemplos de direções. Amém? Irmão, segundo o dicionário, sugestão significa o seguinte: aquilo que é sugerido, uma proposta, um conselho, uma ideia, uma insinuação, um pitaco. Isso é o conceito de sugestão. Ao nosso redor, esse mundo que nós vivemos, todos os dias, nós somos cobertos com muitas sugestões. Nós somos tampados, às vezes, com tantas sugestões, muitas insinuações, muitas pessoas dando pitaco naquilo que a gente tem que fazer e como fazer. E muitos momentos a nossa vida ela vai sendo pautada pelas sugestões. Ou seja, vamos sendo guiados, infelizmente, pela forma do mundo, pela forma como o mundo dita as coisas.
Só que tem algo na Bíblia, em Provérbios, um versículo, Provérbios 14:12, que fala o seguinte: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, há caminhos que para nós, muitas vezes vai parecer correto, mas que o final dele pode ser um final de morte, pode ser um final de dor, pode ser um final infeliz. Dependendo da escolha que nós viemos a fazer, dependendo da pessoa que nós estamos escutando, se for uma sugestão com aparência de boa sugestão, o final desse caminho pode te levar à morte. Essa morte pode ser espiritual, morte na família, morte referente às coisas da vida, a alegria de viver. Tudo porque caminhamos em sugestões. Várias pessoas indicando o que devemos fazer. A forma desse mundo indicando a maneira como devemos caminhar. Só que eu quero mostrar para os irmãos 2 exemplos na Bíblia de sugestões que aparentemente eram boas demais. A primeira é a que o diabo fez para Jesus no momento da tentação. Quantos conhecem essa história? Quando Jesus foi tentado no deserto. Ali, Jesus, ele foi tentado no deserto. Ele foi tentado. Só que no momento da tentação, ele recebeu 3 sugestões. E naquele momento, as sugestões que Jesus recebeu eram sugestões que de fato eram necessárias. Por quê? Porque ele estava no momento ali de debilidade, ele estava fraco no sentido do corpo dele. Só que Jesus, ele resistiu às sugestões. Jesus, ele resistiu àquilo que o diabo estava dando para ele. Sabe por quê? Porque o diabo tentou Jesus 3 vezes. E aparentemente eram coisas boas. Só que Jesus ia perder o propósito. Se Jesus tivesse aplicado e aceitado aquilo que o diabo estava dando para ele, ele ia perder o propósito final. Jesus, ele não aceitou as sugestões. O que é que Jesus faz? Ele resiste. Ele diz um não. A palavra de Jesus era muito clara, era sim, sim, não, não. E no momento de sugestões que não cabiam para ele, para a vida dele, para a forma como ele imaginava, para o propósito ao qual ele veio para essa terra, o que é que ele faz? Não. Ele rejeitou todas elas. Foi o que Jesus fez. Quando eu olho agora para uma segunda figura na Bíblia, eu olho para um cara chamado Judas. Judas era discípulo de Jesus. Quantos já ouviram falar de Judas? É aquele mesmo, irmão, o traidor. É o Judas. Quando eu olho para Judas, eu quero que vocês vejam aqui um contexto, que isso aqui acontece demais. E acontece no nosso dia a dia e vocês vão ver. Vamos ler aqui no telão, João 12, do 3 ao 5. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Aqui, irmãos, a situação ela é simples. Jesus estava num local. Maria, como um ato de adoração, reconhecendo quem Jesus era, pega o perfume caro, derrama aos pés de Jesus. E a Bíblia fala que esse perfume ele tinha uma fragrância tão maravilhosa que no nosso português cearês empestou a casa. Deixou a casa perfumada com esse perfume. Só que Judas, olhando para a situação, ele é um cara de pau, irmãos, porque ele não só dá uma sugestão, ele faz uma objeção. Ele olha para aquela situação e fala o seguinte: não seria melhor ter pego esse perfume tão caro
vendido ele e colocado dinheiro aos pés dos pobres. Aparentemente uma boa sugestão, não é assim? Só que é isso, irmãos, que acontece conosco. É isso que acontece, a influência do mundo na nossa vida. Será que em algum momento não veio um pensamento na sua mente, ou alguém chegou ao teu redor e falou o seguinte: tu está devendo muito, as contas estão apertadas. Não seria melhor não dizimar, não ofertar, não primiciar esse mês? Porque tu pega esse valor, paga as tuas contas, porque crente não pode ficar devendo. É assim? E próximo mês você volta a ser fiel. Essa atitude de Judas aqui, sabe o que era? Era anulando uma prática de adoração, era anulando uma intenção positiva do coração de Maria, de ter entregado o seu melhor ali aos pés do Senhor. Uma sugestão que aparentemente era boa, não é? Vamos pegar o valor do perfume, né, Gessivânio? Vamos vender aos pobres. Vamos pegar o valor do perfume e vamos dar lá para o Compaixão, para o Ministério Compaixão. Só que a Bíblia, irmãos, ainda deixa muito claro qual era a intenção de Judas. Olha no versículo 6 no telão. Judas não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Vocês enxergam que tinha uma pessoa que tinha a aparência de alguém que poderia sugerir coisas boas, que deu uma boa sugestão, mas que a intenção dela por trás estava errada? Ou seja, nem todo caminho que apresentam para nós pode ser um caminho de vitória. Pode ser um caminho que vai tirar a gente do propósito e vai levar a gente para a derrota. A intenção de Judas era o seguinte: isso aí que foi feito é desperdício, vende isso aí da próxima vez, bota no saquinho ali onde eu organizo as finanças, porque eu vou botar para os pobres. Só que por trás era o quê? Ele ia botar no bolso. Ele era ladrão. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? O que é que eu aprendo? Que algumas sugestões na nossa vida, na caminhada, podem até ser positivas, mas a gente tem que tomar cuidado com as intenções que estão por trás. E eu aprendo também aqui com o texto, sabe o quê? Que eu preciso entender na minha vida a quem eu estou escutando, da onde eu estou bebendo da fonte, da onde eu estou bebendo para guiar a minha vida. Eu vejo aqui claramente que Judas, ele tinha uma intenção errada. Quantos de nós, muitas vezes, estamos ouvindo de pessoas, ouvindo muito de pessoas que não construíram nada, ouvindo e querendo guiar a nossa vida pelo filtro e pela forma de pessoas que estão falando muito, mas que não tem fruto nenhum, que não estão construindo nada. Isso é sobre sugestões. Nem sempre elas serão positivas, nem sempre elas serão os melhores caminhos para nós. Mas diante disso eu quero falar agora da parte boa. Bora para a parte boa? As direções. A direção. Eu fui, irmãos, no dicionário pesquisar o conceito de direção, e o conceito está no telão. Direção: ato ou efeito de dirigir-se. É um comando, é um rumo, é um trilhar. Quem comanda, dirige a algum lugar. Isso é o conceito de direção. É um rumo, é trilhar um caminho. Você está sendo direcionado a algo. Você caminha para chegar em determinado lugar. Quando eu olho aqui para a Bíblia, eu selecionei aqui para conversar com os irmãos, para compartilhar dois exemplos, duas histórias que aconteceram com o mesmo homem. O nome desse homem se chama Pedro. Ele era discípulo de Jesus. Tá? A primeira história encontra-se em Lucas 5, do 4 ao 7. E muitos irmãos aqui conhecem, que é a história da pesca maravilhosa. Quantos conhecem essa história da pesca? Nós vamos entender melhor ela ainda agora. Vamos ler? Tá no telão? Show!
Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando os fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Essa história é a história da pesca maravilhosa. Pedro aqui recebeu uma direção de Jesus, e uma direção muito clara. Não tinha jeitinho brasileiro, não tinha indireta, não tinha algo de disse e não me disse. A direção era muito clara. Pedro, pega as redes, volta lá e lança agora do outro lado. Ponto. Essa foi a direção de Jesus para Pedro. Só que quando você vai entender melhor e imaginar o contexto de Pedro, visualiza aqui comigo, irmãos. Pedro, pescador. Pedro, um homem experiente em pesca. Passou, Edson, a noite todinha trabalhando. O dia. Passou, trabalhou muito, ralou muito. Quando chega no final, ele não pesca nada. Para um pai de família, é como se ele tivesse um trabalho liberal, um trabalho autônomo. Ele passasse o dia todo tentando fazer uma venda e no final não consegue vender nada. Mas no final do dia tem o quê? A esposa e os filhos, a casa, as contas, os boletos. Tudo chega, né, irmãos? Tudo chega. Pedro estava nessa situação. Ralou. Fez por onde, mas não teve resultado nenhum. E chega um homem, Jesus, e fala para ele: Pedro, me escuta. Volta e lança agora as redes do outro lado. O que é que Pedro faz? Escuta a direção. A direção de Jesus para a nossa vida, ela sempre vai ser muito clara. Ela sempre vai ser muito direta. Só que o que eu encontro aqui nesse texto, eu não encontro melhor. Irmãos, e desculpa se eu tiver um grau de miopia. Que pode ser que eu esteja míope, né, e não vi nesse texto, perdeu algum versículo. Mas eu não encontro Jesus bajulando Pedro. Eu não encontro Jesus falando assim, ó: ô Pedro, tudo bem? Ô Pedrinho, eu sei que você está cansado, sabe? Eu sei. Baby shark tchuru, né? Eu não encontro Jesus lambendo ali um cansaço de Pedro. Eu não encontro Jesus ali: ô Pedrinho, como tá difícil a vida. Sabe o que eu encontro Jesus? Sendo muito direto e claro. Volta, lança as redes. Pedro escuta, Pedro cumpre a direção e a pesca maravilhosa acontece. É isso, irmãos, que eu trago como reflexão para nós. Não importa a situação da vida que você está. Pode ser que você esteja num estágio que em determinada área da tua vida você está como Pedro, que está cansado. Você pescou, foi atrás e não deu resultado nenhum. E você está esperando uma palavra de encorajamento. Você está esperando por alguém lhe erguer, lhe levantar. Mas eu quero dizer para você que tem direção de Deus para a tua vida, para essa área que você tanto precisa. E se você cumprir, a pesca maravilhosa vai vir. Irmãos, o que eu enxergo aqui é um Jesus muito claro, muito transparente, muito sincero com o que precisa ser feito. Pedro precisava ter peixe e não teve peixe. Jesus simplesmente vai lá e resolve a parada de Pedro. Simples, direto, claro. Só que tem um diferencial aqui. Pedro, primeiro, sabia quem estava ouvindo. No texto, fala-se que ele, Pedro, diz o seguinte: Senhor, eu já lancei as redes, eu já fui lá, e não deu em nada. Mas porque é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está direcionando, eu vou novamente.
Primeiro, Pedro sabia quem estava ouvindo. Ele não estava ouvindo qualquer pessoa. Sabe quem é que ele estava ouvindo? Ele estava ouvindo o Rei dos Reis. Ele estava ouvindo o Senhor dos Senhores. Ele estava ouvindo a única pessoa que poderia dar uma solução para ele. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender nessa noite. As áreas da nossa vida, para cada uma delas, para cada esfera da nossa vida, tem uma direção clara de Deus para você. Tem uma direção dele para a sua vida. E se você estiver disposto a ouvir essa direção e a cumprir, eu creio que a pesca maravilhosa vai acontecer na sua vida também. E sabe o que eu enxergo melhor ainda nesse texto? Irmãos, eu fico tão empolgado com isso. Sabe o que é que eu enxergo ainda? Porque não foi só Pedro que foi abençoado, Lani, quando ele ouviu a direção. Quase não sai, né, irmãos? Não foi só Pedro que foi abençoado por cumprir a direção. A Bíblia fala que chegou um momento que Pedro estava ali botando os peixes dentro do barco dele, mas era tanto peixe que ele falou assim, ó: ei, meus companheiros, me ajudem aqui, ó, tem peixe para vocês também. Sabe o que é isso aqui? Se você que está aqui cumpre a direção, não só você é abençoado tua família, é abençoado todas as esferas da tua vida. Se você enxerga, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, porque lá é muito difícil, eu ralo e não ganho uma promoção, e faço e nada frutifica. Se você olhar quais são as direções de Deus para a tua vida, referente ao ambiente de trabalho, porque tem direção de Deus na Bíblia sobre a tua postura no trabalho. Na Bíblia tem. Se você olha para as direções de Deus e cumpre essas direções, não só você vai prosperar, não só você vai crescer, a empresa do teu chefe cresce também. Quantos estão entendendo? Dar glória a Deus? O que eu quero mostrar aos irmãos é que o fato de Pedro ter ouvido a direção e ter cumprido a direção, a pesca extraordinária veio. Tem um versículo na Bíblia que sempre me constrange: não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes. Escuta a direção, cumpre a direção e o fruto vem. Simples. Jesus nos dá direções claras, não há confusão no que ele diz. Não há. Sobre nenhuma área da nossa vida, sempre há direções claras de Deus para nós. Vamos para a segunda história? Podemos ir? A segunda história, irmãos, é de Pedro ainda. Está em Mateus capítulo 14, do 22 ao 31. Você pode acompanhar no telão. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra e estava sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa história aqui é uma história também muito conhecida de nós, não é assim? Essa história que os discípulos de Jesus estavam no barco, eles estavam no mar, e em alta madrugada Jesus não estava no barco com eles,
em alta madrugada, aquele barco começou a ser impactado com fortes ventos e o mar ficou agitado. Então, imagina, de madrugada, muita coisa acontecendo, os discípulos começaram a ficar assustados com a situação. E ainda teve um agravante para assustá-los mais. Jesus estava andando sobre as águas. Irmãos, eu penso como Jesus é criativo, né? Ele podia ter pego um barco, ele podia estar de aquelas pranchas, stand-up, né? Faz assim, como é o nome? Como é o nome, gente, daquela pranchinha? Como é o nome? Kitesurf, não. Hã? Ninguém sabe, mas enfim, pula. Stand-up paddle, chique isso aí, né? Porque a gente não anda disso. Mas enfim, e Jesus poderia ter feito N coisas, mas Jesus simplesmente, irmãos, fez o quê? Andou sobre as águas. Eu lembro quando eu era criança, contei esse exemplo de manhã e nem está aqui, ó. Eu contei de manhã esse exemplo, que quando eu vim aqui para Fortaleza, eu fui para a Praia do Futuro. Aí tem um versículo na Bíblia que fala que nós iremos fazer coisas maiores do que Jesus já fez. Então eu, como criança, pensava que eu poderia andar também sobre as águas. Então eu cheguei na Praia do Futuro, comecei a andar nas águas, mas não funcionou. Não funcionou e ainda ficava declarando o versículo, viu? Porque eu vou fazer coisas maiores que Jesus. Mas não funcionou, não deu certo. Mas aqui dá certo. Jesus está andando tranquilamente sobre as águas. Quando chega um determinado momento, as pessoas que estavam no barco veem, enxergam alguma coisa e começam a ficar assustadas e começam a dizer o quê? É um fantasma. E aqui nesse momento eu vou ser o advogado de Pedro. Porque todo mundo julga Pedro, gente. Né? Todo mundo chega e fala assim, Pedro, homem de pequena fé, né? Se Pedro é mole. Eu estava aqui no seminário, coloquei a mão sobre uma perna e a perna cresceu. Eu tenho mais fé do que Pedro. Tem muita gente que julga Pedro, se achando tendo mais fé do que ele. Só que Pedro foi o único que ouviu Jesus falando, venha, e saiu do barco e foi até ele. Ele ouviu a direção. Eu não quero colocar em méritos aqui essa questão de, e se for tu mesmo, me manda aí sobre as águas. Não é sobre isso. Mas eu quero mostrar que Pedro escutou a direção, venha, e simplesmente foi. Sabe o que é que acontece, irmãos? A religião, a religiosidade, ela prega algo que acaba conosco. A religião sempre espera que a gente enxergue para crer. Isso é tão natural, tão cômodo, que o que elas fizeram com Jesus? O Jesus é o que hoje em dia? Para a religião? É um homem branco, do nariz afilado, o cabelo liso, loiro, a roupa muito bem arrumada. Porque só assim dá para se crer em Jesus. Só que a fé me ensina diferente. A fé faz com que eu não precise ver para crer. A fé simplesmente eu preciso crer. Ponto final. A religião me leva a sempre querer enxergar para poder crer. Na fé eu não preciso ver. Eu só preciso crer. Só preciso crer. Os discípulos aqui começaram a gritar com o quê? É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. É assim que a religião vai nos prendendo no nosso dia a dia. A gente começa a enxergar as situações ao nosso redor e começamos a ficar assustados. Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Porque você está caminhando por vista e não caminhando por fé. Na fé você não precisa ver, você precisa crer. Algo, irmãos, que eu ouvi uma vez, uma frase que dizia assim, eu não sei de quem é essa frase, quando eu fecho os meus olhos na terra, eu abro os meus olhos no céu. Quando as situações ao teu redor estiver conflitante, quando tudo ao teu redor parecer dizer que não, feche os seus olhos, ore, peça a direção e você vai encontrá-la. Você vai encontrá-la. A fé, na fé, você não precisa ver, você precisa apenas crer. Ainda teve um detalhe ainda sobre esse texto. Aí agora, irmãos, eu desfaço tudo que eu falei de Pedro. Teve um detalhe nesse texto que foi o seguinte: Pedro não foi? Foi andar sobre as águas. Só que Pedro faz o quê?
Ele enxerga, a Bíblia fala que ele começa a enxergar o vendaval ao redor dele. Ele começa a ficar assustado e ele começa a afundar. O que o texto ensina para nós aqui é que nós precisamos tomar muito cuidado e nós não guiarmos a nossa vida pelas circunstâncias ao nosso redor. Não guiar a nossa vida por um momento passageiro, por uma fase que pode ser conflitante. Porque se você guiar a sua vida e as suas decisões por uma fase, por um momento, você pode afundar. E mesmo que você afunde, ou se você um dia já afundou, o texto também deixa muito claro para nós que imediatamente Jesus deu a mão a Pedro e ele não pereceu. É isso que eu quero dizer para você também nessa noite. Se por acaso você, mesmo cumprindo a direção, mesmo sabendo que aquilo era de Deus para a sua vida, você se assustou com as circunstâncias e começou a afundar, não te preocupa, pede socorro ao Senhor, porque a mão dele é poderosa para te pegar e não permitir que você pereça. Quantos creem? Dão glória a Deus? Aleluia, irmãos, aleluia. Sempre, irmãos, a religião vai impedir da gente crer, da gente ter fé. Mas o fator ter fé e ouvir a voz de Deus faz com que a gente cumpra as direções. Amém? Eu queria, irmãos, nesse momento, para a gente estar encerrando, compartilhar com os irmãos 4 características de pessoas que aplicam a direção. 4 características que você já pode ter dentro de você, de pessoas que aplicam a direção. A primeira, elas possuem fé. Em Jeremias 29:11 fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos que Deus tem para a tua vida são planos de prosperidade. Deus não tem nenhum plano de derrota para você. Deus não tem nenhum plano de solidão para você. Deus não tem nenhum plano para acabar ou destruir a sua vida. Os planos de Deus são de prosperidade para você. Por isso que você precisa ter fé, acreditar nele, ouvir dele, por sua fé. O outro ponto, irmãos, de característica de uma pessoa que aplica a direção na vida dela, é que ela confia. São pessoas que confiam. Em Provérbios capítulo 3, o versículo 5 e 6, fala o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto ele fala sobre confiança. Quem gosta de praticar as direções de Deus, confiam em Deus. Por mais que você tenha experiência de vida, por mais que você tenha uma jornada de vida, por mais que você tenha muito entendimento sobre as coisas, esse texto nos leva a sempre confiarmos no Senhor. Não caminharmos sobre o nosso próprio entendimento, mas nós enxergarmos que nós precisamos ser orientados pelo Senhor. Será que antes de você tomar uma decisão, você não consegue 1 minuto, ou até mais, vai depender da tua intimidade com Deus, você fechar os seus olhos e falar: Senhor, eu confio tanto em Ti, esse é o melhor caminho que eu tenho que trilhar, coloca paz, Senhor, sobre o meu coração, me dá convicção, Deus, que esse é o caminho, porque eu confio em Ti. Será que no seu ambiente de trabalho, antes de você tomar uma decisão, você que é gerente, você que é um líder, você não consegue ir lá no banheiro do seu trabalho e orar e falar: Senhor, eu não quero caminhar sobre o meu entendimento, eu confio em Ti. Qual a melhor decisão que eu tenho que tomar? Ou eu estou indo agora para um novo desafio, eu estou indo agora para uma reunião que é muito séria. Senhor, eu confio e dependo de Ti, me ajuda nessa situação, me dá mais sabedoria para poder lidar com tal situação. Ou seja, uma vida que confia no Senhor, que pede a direção dele. Outra característica
é que as pessoas que buscam cumprir a direção, elas pedem sabedoria. Tiago 1, versículo 5 fala o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, a quem? A quem, irmãos? A todos, dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Todas as áreas da sua vida, você pode pedir direção de Deus. Você pode pedir sabedoria a Ele, para conduzir a tua jornada aqui. E Deus dá sabedoria a todos. A todos. E o último ponto, que pessoas que buscam aplicar a direção, elas têm em si, elas agem, elas têm atitude. Em Êxodo, capítulo 14, no versículo 15 e 16, fala o seguinte, acompanhe no telão. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Irmãos, esse é o último ponto. Com certeza, em alguma área da tua vida, Deus já te deu uma direção para algo. E esse ponto aqui, ele fala sobre você agir, sobre você ter atitude, sobre a direção que Deus te deu. No texto que nós lemos aqui, ele fala o seguinte: Moisés estava com o povo de Israel, e diante deles estava um mar. E Moisés, naquele momento, um homem que buscava cumprir as direções de Deus, ele começa a clamar a Deus: Senhor, o que fazer, como fazer, nos socorre, nos ajuda nisso aqui. O Senhor Deus olha para Moisés e fala o seguinte: Moisés, diga ao povo que marche. Eu não vejo, irmãos, em nenhum momento aqui Deus primeiro mostrando todo o cenário. Eu vejo aqui Deus falando para Moisés o seguinte: eu vou abrir o mar vermelho, eu vou abrir o mar, o povo vai passar de pés secos, mas antes disso vocês têm que marchar. Pessoas que buscam cumprir a direção, elas começam a marchar, elas começam a ter atitude, elas começam a enfrentar a vida, elas vão para cima. Sabe o que esse texto me mostra? É que o mar, ele vai se abrir, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa começar a caminhar. Tem muita gente que está esperando que os anjos de Deus desçam e façam algo. Você precisa marchar. Você precisa caminhar. Você precisa tomar decisões. Você precisa fazer algo a respeito da tua vida. Se tem alguma área na sua vida que está te deixando desconfortável, ou alguma área da sua vida que está bom, mas que você quer ir para outro nível, você precisa começar a marchar. Você precisa começar a caminhar, porque o mar vermelho, o mar que tiver à frente, que você não consegue abrir, é o próprio Deus que vai abrir para você. Qualquer dificuldade que aparece, Deus está com você. Você não está sozinho, porque os planos dele não é de causar dano nenhum, é de prosperar a tua vida. Então, se você começar a marchar, se você começar a caminhar, Deus vai abrir o mar para você. Escute a direção de Deus para a tua vida. Escute o que Ele fala para você e pratique e aplique. Faça algo a respeito. Louvor, por favor. A direção vinda de Deus, ela sempre vai ser muito clara. Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele: a direção de Deus sempre será muito clara. Irmãos, toda vida na sua mente, no teu dia a dia, quando vier um pensamento, quando vier uma proposta, eu quero te motivar a você, antes de tomar uma decisão, você pegar essa proposta, pegar esse pensamento e olhar para a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus fala a respeito? O que é que Deus fala a respeito disso aqui? Se for positivo, pode ser que seja uma direção para você marchar.
Se for algo que vai de encontro à direção dele, é mais uma sugestão aí no meio do caminho, e que não vale a pena você prosseguir. Você precisa, irmãos, estar atento a todas as direções que Deus quer te dar. Muito atento. Se Deus ele fala para você que você precisa perdoar, está na hora de perdoar. Se Deus fala para você que você precisa amar, está na hora de você amar. Se Deus tem falado para você que você precisa ser fiel na primícia, no dízimo e na oferta, está na hora de você marchar e ser fiel nessa direção que Deus tem te dado. Se Deus tem dito para você, dê um basta naquilo que não vale mais a pena, encerra esse ciclo na tua vida, dê esse basta. Faça. Se Deus tem falado para você, está na hora de se levantar e voltar a servir no ministério. Está na hora de se levantar com toda a força, com ousadia, para servir na casa de Deus. Faça isso. Há um espaço para você aqui na casa de Deus para servir. Irmãos, se Deus falou para você que está na hora de parar com a vida do pecado, que está na hora de parar com a mentira, com a prostituição, que está na hora de parar com aquela atitude que não cabe, que você sabe que não é de Deus para a sua vida, se tem uma direção dele para que você pare com isso, essa é a noite de você se arrepender e dar um basta no pecado. Eu não sei, irmãos, eu não sei, e não estou na posição aqui para julgar ninguém, longe de mim. Eu não sei como é que está o teu coração e a tua jornada. Eu não sei quais são os desafios. Eu não sei o que é que está por vir. Eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é a quem nós vamos ouvir as direções. É de quem nós vamos ouvir as direções. E sabe, esse alguém se chama Jesus. E Jesus, ele é o caminho, é a verdade, é a vida. O mundo pode falar o que for, as sugestões podem ser o que for. Eu sempre vou ouvir a Jesus, porque Ele sabe o caminho, Ele sabe a verdade para a minha vida, e Ele tem um caminhar de vida para mim. Eu não sei, irmão, como é que está a tua jornada com o Senhor. Eu não sei que situação pode estar lá dentro do teu coração. Mas uma coisa eu sei, que não é o homem que esquadrinha o coração, é o Senhor. E Ele tem uma direção clara para cada área da nossa vida. Irmãos, eu não estou aqui, sabe, para te empolgar para uma vida extraordinária. Não sou nem animador de plateia, por mais que hoje seja domingo. Mas eu estou aqui, irmãos, para falar para vocês sobre convicção, que ouvir a direção de Deus e cumprir a direção de Deus sempre vai ser o melhor caminho. Sempre, sempre. Não estacione. Não permita que qualquer sentimento, qualquer sugestão que deram para você, possam ser como uma corrente que aprisionou você e impede de você marchar. Nessa noite, é uma noite de parar de ouvir qualquer sugestão, dizer, chega dessa sugestão, chega dessas frases feitas, chega desses textos motivacionais. Eu quero ouvir uma direção clara do meu Deus para a minha vida. E a sua vida, se você ouvir a direção e praticar, a pesca será maravilhosa. Os frutos vão vir, uma nova realidade vai vir, uma nova proposta vai vir, um novo caminhar vai vir, porque Deus não é como o homem que engana e que mente. Deus é verdadeiro, Deus é fiel, e Deus, irmãos, em Provérbios 15:3, fala que os olhos dele estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Deus, ele me enxerga, irmãos, lá no Passaré onde eu moro. Deus, ele me enxerga lá no Grupo Nobre onde eu trabalho, e ele me enxerga. Ele olha para mim e fala, mais um dia tenho direções para dar para você. Aleluia. É isso que Deus tem para a sua vida. Confie nele, dependa nele, tenha fé, e quando ele falar com você,